O tema dinheiro é importante quando avaliamos nossas possibilidades para realizar o sonho de uma aventura de bicicleta. Você quer saber quanto a gente gastou na viagem por Jujuy e como fizemos para ter dinheiro no meio do deserto? Fica com a gente que nesse vídeo a gente vai contar os detalhes da nossa experiência com dinheiro na aventura de bicicleta por Jujuy. Mas antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente lá no Apoia-se e no Seja Membro. Se você quiser participar desse pessoal que está ajudando a gente, faz favor, manda ver lá. E é claro, tem que agradecer quem está conversando com a gente, quem assim, participa do canal, coloca pergunta, senão o assunto acaba aqui. Ajuda a gente e manda ver nos comentários. E esse vídeo justamente teve a inspiração em um comentário que a gente recebeu aqui no canal do OnFlow na Estrada. Olinto e Rafaela, é sensacional acompanhar vocês, a sinceridade em reconhecer os próprios limites. Nessa viagem, contando com as passagens aéreas, quanto gastaram no total? Obrigado. Tá, essa pergunta é bem fácil. 15.300 reais para duas pessoas. Mas isso não diz muita coisa. Rafa, quanto que a gente gastou só de passagem? Esse valor é total para 3 meses de viagem, como ele falou, para duas pessoas. Só de passagem a gente gastou uns 4.300 no aéreo, né, com as bicicletas para nós dois, e depois mais uns 800 reais com táxi, ônibus, essas coisas que a gente teve que pegar de transporte para chegar nos lugares. Você passou 3 meses lá e você começa a ver que uma boa parte disso aí foi gasto só com transporte para chegar lá. Se você passa menos tempo, a média aumenta muito mais. Se você passa mais tempo, a média vai caindo. Então, você tem sempre um visto de 3 meses para cada país. Mas se a gente atravessasse para o Chile ou pedisse uma extensão de visto, a média da viagem ia baixando. Outro custo que normalmente é alto numa viagem é a hospedagem. Bom, a gente gosta de acampar, a gente vai fazer esse tipo de viagem para acampar. Mas cada vez mais a gente está ficando em hospedagem. Então, nessa viagem, R$ 2.800 foi custo que a gente teve com hospedagem. Foram 44 dias que a gente pagou por algum tipo de hospedagem e esse valor é para duas pessoas. Ou seja, vai dar R$ 64 por noite dormida. Se você está em casal, esse valor acaba ficando bom, assim, porque você tem lugares que você paga por um quarto e vai dormir as duas pessoas. E se você está sozinho, você vai pagar praticamente o mesmo preço sozinho. Daí você tira que seria bom você arranjar um namorado ou uma namorada, né, para poder viajar mais barato. A gente nunca ficou tanto em hotel, porque a Argentina estava barata, que a gente já comentou, e por causa que a gente estava muito desgastado essa viagem. Essa viagem desgastou bastante a gente. A gente estava preparado para ficar acampado, mas realmente valia a pena a gente ficar em hospedagem. Inclusive a gente aproveitou para trabalhar, né? A gente tem que lembrar que a amizade e a hospitalidade do Gustavo e do Joaco nos ajudou a economizar nesse quesito. A gente ficou 20 dias na casa deles, convivendo com eles, e inclusive o Gustavo ajudou a gente com as manutenções nas bicicletas. Mas o essencial mesmo é a parte de alimentação. A gente gastou cerca de R$ 6.000 para os dois em 3 meses, ou seja, dá R$ 1.000 por mês para cada um para comer. Nesse tempo que a gente ficou lá, a gente calculou que comeu umas 30 vezes algum tipo de comida comprada, assim, em restaurante. O resto do tempo, todas as outras refeições, a gente comprou no supermercado e preparou nossa própria comida. O sistema que eu usava na volta ao mundo, que eu gastei muito pouco dinheiro mesmo, sempre acampava e fazia minha própria comida. Quem não souber fazer isso, eu acho muito interessante. Primeiro porque pode ir para lugares mais remotos, né, que vai ter como subsistir. E se você estiver num país muito caro, se estiver na Europa, por exemplo, esse tipo de coisa, comida que você compra pronta, é serviço. Esse serviço é muito mais caro, porque a mão de obra é muito mais valorizada em países ricos. Na Argentina, a gente teve cidade que não tinha o que comprar para preparar. Então, se não fosse no restaurante, você não ia ter acesso a comida de qualidade, você ia ter acesso a bolachinha, coisa desse tipo. Então a gente meio que foi obrigado várias vezes a preparar nossa própria comida. De certa forma, tudo está barato, mas tem as coisas que são mais baratas na Argentina, são melhores e mais saborosas e tudo mais, né, Rafa? O que você me diz disso? Bom, a gente gosta de comer carne e tudo, mas a gente evita comer direto, né? Só que lá na Argentina a gente praticamente comeu todo dia, porque tanto faz praticamente o pedaço de carne que você compra, era sempre o mesmo preço e era barato, né? E não só o preço, mas cara, você pegava a carne, parecia um mármore.
Tem a gordura dentro da carne, assim. Então, esse tipo de carne no Brasil, meu Deus do céu, é totalmente, assim, primeiro você não encontra em qualquer lugar esse tipo de carne no Brasil. Você vai só maturada, sei lá, essas coisas empacotadinhas assim, né? Num açougue qualquer no interior você não vai achar isso. E lá era a carne básica. O gado lá é outro. Então o nosso gado veio da Índia. É um gado que tem a tradição de ser muito forte, mas a carne não é tão boa, é mais dura. E o gado argentino não, tem a carne mais macia. Então essas coisas fazem muita diferença. E a rigor, a gente pagava mais barato numa carne boa do que numa lata de sardinha, velho. Então o que eu vou querer, né? Assim, eu já estou num país que esse troço, né, é melhor e é mais barato. O que eu quero para fugir disso? Nada, eu vou me enfiar nesse caminho. Outra coisa para quem gosta de beber, o vinho argentino, você pode comprar qualquer um praticamente, né? E é muito barato. A gente só tomou lá em Mauaca. Quem gosta... E isso sem falar no queijo. É interessante porque tem coisa que a gente esperava que ia gastar mais, acabou gastando menos. A gente investiu em comprar um chip e fez um plano e tudo mais, mas bem no final não gastou quase nada, porque como a gente ficou mais em pousada, sempre tinha internet. E na Argentina é muito comum, cara, mesmo, principalmente em lugar que não tem nada, a praça ter Wi-Fi grátis. Então a gente acabou usando muito pouco isso aí e pôde economizar nesse ponto também. Mas muito dessa economia tem a ver com o câmbio. A fase que a gente estava lá tinha um câmbio oficial e tinha um tipo de um paralelo lá, né? Mas era um paralelo bem oficial, assim. Se você chegar com dinheiro real, ele é bem valorizado, mas não tanto. Melhor a moeda americana, claro, todo mundo gosta, né? Para trocar dinheiro mesmo, só se você trocar com uma pessoa, pelo câmbio paralelo. Numa instituição financeira você não consegue fazer isso. A gente acabou que a gente deram esse macete para a gente, que é fazer transferência pelo Western Union. A gente já explicou isso lá no começo da viagem. Entra lá e vê a série toda, que você vai pegar outros macetes interessantes também sobre economia. Mas mesmo assim, o Western Union tem seus problemas, né, Rafa? É verdade. E falando nisso, a gente vai aproveitar para ler o comentário do Luciano Luthier, nosso amigo. Já usamos o Western Union aí, mas uma vez tivemos um perrengue com valor. Mandamos de cara R$ 2.500 para evitar ir várias vezes seguidas. Mas aí nenhum ponto do Western Union tinha dinheiro suficiente para fazer esse pagamento. Como não dá para sacar parcial, ficava preso. Só fomos conseguir quase 1.000 quilômetros para frente, quando não tinha nem dinheiro para o pedágio mais. É bem isso aí, cara. Você faz uma transferência da tua conta lá no Brasil direto para você mesmo pelo Western Union. Aí você vai numa agência qualquer, que tem tudo quanto é lugar, e saca esse dinheiro. Você mostra o documento e saca. Só que se você fizer uma transferência de R$10, R$15, tudo bem. Agora você faz uma de 10 mil, não é qualquer agencinha do lado interior que vai ter esse valor. E ele não pode pagar metade disso, nem um terço, nem um quarto. Ou ele entrega inteiro ou nada. E isso aconteceu com a gente. A gente nem fez uma coisa muito grande, porque o nosso amigo, ele viaja de carro, então ele precisa de combustível. Ele gasta pra caramba. De bicicleta é outra pegada, é bem menos. Mas mesmo assim, o lugar que a gente estava não tinha, a gente teve que pegar um ônibus e ir para uma cidade maior para poder fazer esse saque. É claro que você poderia fazer um outro saque, uma outra transferência menor para pegar ali. Mas aí já está feito isso daí já vai dar mais problema. Mas é uma coisa que você tem que ter em mente, esse cálculo de onde você vai estar e se você vai poder sacar esse valor de forma integral. Só para vocês verem como que a situação estava na Argentina, a primeira vez que a gente trocou, R$10 equivalia a 1.000 pesos. No final da viagem, a gente já estava pagando R$7 por 1.000 pesos. E o preço das coisas mais ou menos estava equivalente. E assim, teve lugar que o pessoal estava tão confuso que eles tinham até dificuldade de vender as coisas para nós. A gente chegou numa cidade que tinha assim, dois velhinhos que tinha uma portinha da casa deles que tinha umas coisas lá para vender. Eu bati na porta porque o pessoal falou que ali que tinha uma vendinha. O senhor falou assim, não estamos vendendo. Por quê? Porque eu não sei como cobrar. Tadinho, cara. O cara, ele não consegue acompanhar isso aí. Ele não tem internet para ver quanto que vai custar aquele enlatado, aquela lata de sardinha. Porque ele vende para mim por 10, aí quando ele for comprar tá custando 15 já.
E ele não teve lucro e não consegue nem comprar outro, então ele preferia não vender. Claro que foi um exemplo só, porque era velhinho e tudo mais, né? Nem tão velhinho assim, né, Rafa? Não. Para ver como é que está a situação na Argentina. Não sei se está melhor, não sei se está pior, eu acredito que esteja pior agora. E muito mais confuso. E eventualmente mais caro. Mas, cara, depende muito de como você vai viajar lá. E sim, dinheiro é uma coisa importante, é um pré-requisito, é um problema, é uma dificuldade da viagem. Só que, infelizmente, as pessoas têm isso como a coisa mais importante. É a primeira coisa que se pergunta. Ah, deixa eu ver se eu tenho dinheiro para fazer aquilo. Meu, esses valores estão muito mais altos do que poderiam ser. Justamente porque a gente já está velho, né? Assim, calma pessoal, não fica criticando de eu falar que já está velho. Eu fiz a volta ao mundo com 26 anos. Então eu estava em plena força. Eu podia ficar acampando todo o tempo. Eu acampei a volta ao mundo inteira. Quase não tem dinheiro gasto com um hotel. Só se eu precisava ficar numa cidade, numa capital para pegar um visto. E assim, eu peguei avião só para atravessar o oceano praticamente. Então, quer dizer, a minha média de gasto na volta ao mundo era, assim, ordinária, $150. E eu gastei $10.000 para fazer a volta ao mundo. Então, meu, eu não tenho $10.000 no meu bolso agora. Mas, cara, se você tem um grande sonho, você tem que se preparar para ele. E eu nem tinha esse grande sonho de dar a volta ao mundo. Eu queria só viajar pela Europa. Então eu saí do Brasil com $4.500 naquela época. Que também não tem no meu bolso, né? Mas é uma questão de você saber economizar, pagar o preço disso e principalmente não ter medo disso. E isso acho que tem muito a ver com a próxima pergunta, né, Rafa? É verdade. O Longini comentou: realmente, os maiores desafios são os fantasmas internos do que os perigos externos. Muitas vezes, eles são mais criações do que realidade. Eu acho que é bem isso. Porque eu tinha, quando fui fazer a volta ao mundo, uma imagem de que Europa era tudo cidade. E aí, quando eu cheguei na Europa, eu percebi que dava para acampar em um monte de lugar. Principalmente eu cheguei na Espanha, que ela assim, é super concentrada a população espanhola, modernamente falando, né? Então era mais ou menos, era fácil conseguir lugar para acampar, muito mais fácil que na Alemanha, por exemplo. E isso, meu custo da viagem ficou tão baixo que eu percebi que eu podia fazer a volta ao mundo de bicicleta. Você deve pegar informação de quanto custa as coisas, mas pega com quem viaja de bicicleta, com quem acampa de verdade, porque aí você vai ver que os valores são muito pequenos. E assim, você pode fazer isso ainda mais barato se você sempre acampar. Você vai ter mais relação com as pessoas, vai ser muito mais difícil. Mas se você não pode de uma forma, se você não tem como gerar tanta receita, você de outro lado, vencendo esse tipo de problema, tendo um equipamento mais ou menos bom, você pode economizar um monte e realizar o seu sonho. A gente acredita muito que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? O pessoal fala. Eu acredito que as pessoas têm condição de realizar os seus sonhos. Eventualmente tem que regrar um pouco, né? Você imaginava que ia ficar num X conforto, vai ter que ficar em outro. Você imaginava que ia até tal lugar, mas você vai ter que parar um pouco antes porque a passagem é um pouco maior. Você pode sair daqui do Brasil pedalando também, que você não paga nem o avião, né? Então tudo isso vai depender de você colocar o teu sonho e a tua realidade e vencer sempre os medos que você tem de acampar, de não ter dinheiro. Tudo isso são fantasmas internos, cara. Muito bom o seu comentário, Longini. Muito obrigado. E muito obrigada também a você que ficou até o final nesse vídeo. Não esquece de deixar a sua curtida. Se tiver alguma experiência para contar pra gente, para compartilhar com a comunidade do nosso canal, escreve aí nos comentários. E um muito obrigado especial a todos os apoiadores e membros do nosso canal. Tchau.